Que as radiações ionizantes têm uma série de aplicabilidades, vocês que me escutam aqui há mais tempo já sabem disso. Mas e se eu contasse para vocês que tem uma área muito fofinha que também dispõe bastante do uso de radiações ionizantes? Pois é, eu estou me referindo aí à área da medicina veterinária. A medicina veterinária usa bastante radiação ionizante, principalmente para o diagnóstico por imagem, tal como a gente tem para a medicina humana, por meio da radiologia veterinária. E é justamente sobre isso que eu vou contar aqui para vocês no episódio da semana. Então vamos nessa! Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as radiações dentro da medicina veterinária. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de fazer as minhas considerações iniciais e, além dos agradecimentos habituais que eu costumo fazer, queria compartilhar um negócio muito legal que aconteceu, que inclusive até publiquei lá no Instagram do Radiação para Leigos. Se você não me segue lá, sugiro que me siga. Que diz respeito a trabalho de divulgação científica, que já é o que eu faço aqui no podcast, né, por meio de mídia virtual. Mas pela primeira vez eu consegui transformar essa divulgação virtual em algo físico, algo palpável, algo real. E isso é muito legal. O que acontece? Eu tenho uma colega de trabalho que é física, né, tá se formando em física, e ela é professora voluntária de uma ONG que se chama Em Ação. Essa ONG, ela fica aqui em Curitiba, e ela é basicamente um grupo de pessoas que elas fornecem um cursinho pré-vestibular de forma gratuita para jovens de baixa renda. Então, alguns professores se voluntariam para ofertar essas aulas, e essas aulas são todas gratuitas. Os professores também, né, não têm ajuda financeira, mas eles atuam, né, acabam fazendo esse serviço aí todo domingo, todo sábado, todo domingo, nos finais de semana para os alunos conseguirem estudar. E essa minha amiga resolveu me fazer um convite para que eu desse uma aula relacionada à parte de radiações para os alunos, para dar um pouco mais de estímulo e para mostrar coisas diferentes relacionadas à aplicabilidade da física em coisas mais rotineiras. E a radiação está presente, né? A gente sabe bem disso aqui no Radiação para Leigos, né, que está presente no dia a dia de todo mundo. E então eu fiz essa aula. E eu fiquei muito, muito feliz de ter podido participar desse tipo de evento por duas razões. Primeiro, claro, né, por estar conseguindo estar expandindo conhecimento, estar trazendo conhecimento, por estar falando para as pessoas acerca de uma temática que é cheio de mito, cheio de estigma. Isso é muito legal, de poder estar participando de uma ONG, né, de poder estar participando de um serviço gratuito ali que estimula os jovens, né, tá trazendo uma coisa diferente para as pessoas. E segundamente, por uma questão muito mais pessoal, que diz respeito até à minha própria história. Eu acho que em algum episódio aqui eu devo ter comentado, mas quando eu ouvi pela primeira vez a terminologia radiação e radioatividade, eu tinha justamente a idade dos jovens que estavam me ouvindo palestrar. Então, de certa forma, esse tipo de situação faz com que a gente acabe ficando mais envolvido. Poxa vida, se quando eu tinha 16, 17 anos, alguém veio e me ensinou acerca do assunto e hoje, 10 anos depois, eu trilho um caminho profissional em cima disso, é a minha vez agora de estar ofertando essa informação para essas pessoas e ver o que isso muda na vida delas. A gente nunca sabe, né? O que importa é que a informação está ali, né? E eu, né, tô divulgando, então me toca muito pensar dessa maneira, é muito interessante. Bom, mas agora vamos falar do que interessa, vamos falar aí de radiação na medicina veterinária. Eu particularmente acho muito bacana trazer esse tema por algumas razões que eu vou listar aqui. Não sei se em algum momento eu já comentei aqui, mas se não comentei, vou falar agora. Vejam bem, eu já tô falando aqui nesse podcast tem quase 3 anos, então eu já não lembro mais as coisas que eu já falei e o que eu não falei. Então, de qualquer forma, eu vou falar de novo, mesmo que eu já tenha dito. Quando eu fiz o meu mestrado ele é da área de concentração da física médica. E eu trabalhei dentro da parte de proteção radiológica. Só que a minha proteção radiológica foi justamente dentro de uma área que se chama radiologia veterinária. E em virtude da temática da minha dissertação, eu tive que adentrar muito nessa questão de radiologia veterinária. Então eu fiz estágios dentro do campo da radiologia veterinária
E hoje eu sou professora da disciplina de Radiologia Veterinária, tanto na graduação onde eu dou aula, da Faculdade de Lapel, sou professora dessa disciplina, e também oferto essa disciplina como professora tutora na Unidom Bosco, né? Então, lá são aulas gravadas, né? Curso EAD, mas quem é o responsável da disciplina, quem fez os conteúdos e elaborou, sou eu, né? Inclusive, na verdade, estou até em fase de finalização da matéria número 2 de Radiologia Veterinária. Claro que eu não sei radiologia veterinária como um médico veterinário. Minha formação base é tecnólogo em radiologia. O meu conhecimento diz respeito à parte de segurança e proteção radiológica, principalmente, claro, mas também na questão de executar exames e práticas, né, relacionadas a esse sentido. Agora, questão de interpretação e necessidades e indicações e coisas do tipo é um médico veterinário que sempre costuma fazer. Mas, de qualquer forma, então eu tenho aí um embasamento relacionado a essa área e isso me permite trazer umas curiosidades, umas ponderações interessantes acerca dessas aplicações da radiação dentro dessa área. Bom, quando a gente pensa em radiações e medicina veterinária, basicamente a aplicação que a radiação vai ter nessa área está relacionada a diagnóstico por imagem, ou seja, exame de imagem. Igual a gente tem na medicina humana, a radiologia, que vai fazer os exames de imagem, a gente vai ter na medicina veterinária a radiologia veterinária. Então, basicamente, radiações são usadas para isso, para diagnóstico. Eventualmente, a gente tem o uso de radiação para fazer terapia, tal como a radioterapia, que a gente usa para pessoas também, e para animais, tem a mesma aplicabilidade, por assim dizer. Claro que a gente vai esbarrar em alguns tipos de limitações, que eu vou comentar daqui a pouco com vocês. Mas então, resumindo o contexto, basicamente as aplicações das radiações estão relacionadas a isso, diagnóstico ou terapia nos animais. E uma coisa interessante de pontuar aqui é que a maioria dos equipamentos, a maioria dos exames que a gente tem na radiologia veterinária, eles são praticamente os mesmos que a gente tem na radiologia humana, tá? E isso até faz todo sentido, porque se a gente for parar para pensar na lógica das coisas, os animais sempre acabam sendo as nossas cobaias pelos quais passam por testes para que a gente possa usar, seja o que for, para seres humanos. Então faz todo sentido. Inclusive, a título de curiosidade, assim que foi descoberto o raio-x lá em 1895 pelo Röntgen, logo na sequência, em 1896, já tinha um mapado veterinário usando o raio-x para fazer estudo anatômico de uma série de animais distintos. Inclusive, até existe na internet. As primeiras publicações relacionadas à radiologia veterinária, se for pesquisar, aparece. Basicamente, são uma série de radiografias que, na época, os veterinários faziam de uma série de animais de espécies diferentes para estudar e olhar a anatomia que esses animais tinham sem ter que fazer incisões ou procedimentos intervencionistas, por assim dizer, né? E, inclusive, aqui também vale pontuar que os animais, lá no começo do século, eram muito utilizados para fazer estudos de radiobiologia, ou seja, efeitos da radiação em tecidos biológicos. Então, muito do que a gente tem aí registrado, que a gente tem conhecimento de efeito clínico, é com base no que é estudado nos animais. Até no episódio onde eu falei, aqui há poucas semanas atrás, de síndrome aguda das radiações, eu comentei que muito do que é documentado, eles testavam em animais. Cada animal tem um limite de dose para induzir problemas diferente, claro. Isso varia muito de acordo com a espécie dos animais, sensibilidade inerente de cada um. Mas é importante pontuar, então, que os animais aí foram ótimas fontes de pesquisa para efeitos da radiação e, portanto, tem correlação com o que a gente está falando aqui. Mas cabe pontuar também que, atualmente, a gente já não tem mais tanta pesquisa relacionada à parte de radiobiologia quanto antes, porque a gente já tem bem documentado o que acontece. Eu sei que elas devem acontecer porque existem irradiadores de pequenos animais. Então, se tem irradiador de pequeno animal, é porque alguém tem que irradiar esses bichinhos para alguma razão, né? Então, existe aí ainda deve ter alguma pesquisa aí outra que é feita, mas é muito mais criterioso hoje, porque não tem para quem induzir o sofrimento de um bicho, não precisa, né? Você que está me ouvindo, se você tiver um bichinho de estimação, ou minimamente conhece alguém que tenha, você já deve ter visto, ou já deve ter tido que levar o seu bichinho para o veterinário em algum momento da vida dele. E nesse momento pode ser que eventualmente você tenha que ter acompanhado fazer um exame de raio-x ali do bichinho, por exemplo. E eu não sei se vocês já se atentaram com relação a isso, né? Mas quando a gente vai fazer o raio-x do bichinho, a gente meio que tem que entrar junto com o bichinho para poder fazer a radiografia e segurar o bichinho na posição que o veterinário precisa para, né, sair um exame bom. Por que eu tô falando disso?
pense você, né? Você que é o proprietário do bichinho, você fica ali e segura o bichinho uma vez, né? O veterinário não. O veterinário, ele segura o bichinho todas as vezes. Todo bichinho que aparece ali para fazer raio-x, ele tá junto e ele acaba se expondo. Por que eu tô falando disso, né? A minha dissertação de mestrado foi justamente nesse ponto. É uma área onde a gente tem uma exposição para quem trabalha considerável. Só que às vezes eles dão uma negligenciada, porque no curso de medicina veterinária, os médicos veterinários são ensinados a laudar exame. E eles não são muito instruídos com relação à proteção radiológica, por assim dizer. E como geralmente são exames ali de raio-x, as pessoas sabem, né, que tem radiação ionizante, mas é só um raio-x, né? E de fato, uma única exposição é muito tranquila, mas pense que o veterinário segura, né, todos os animais que passam por ali, né? Então isso daí vai resultando no final em uma exposição considerável para eles, né? Para a gente que é proprietário, né, cada vez que a gente vai ali, segura o bichinho uma vez na vida, outra na morte, é super tranquilo e até preferível, né, essa ajuda, esse reforço. Ter o proprietário do animal junto para fazer o raio-x ajuda até o bichinho a ficar calmo, caso ele esteja acordado. Às vezes, na veterinária, dependendo do comportamento do bichinho, a gente tem que fazer sedação ou alguma anestesia, né? Geralmente é sedação só para deixar eles tranquilos e relaxados. O único problema disso é que às vezes isso agrega custo, né? Porque pra gente que é ser humano, a gente tem plano de saúde ainda, né? Tem o SUS. Bichinho não, né? Tudo que você faz, qualquer intervenção tem que sair do bolso do proprietário. E induzir sedação, às vezes é um risco complicado, é um risco desnecessário. Tudo depende, né? Quem indica isso é o veterinário. Mas às vezes é preferível deixar esse risco para uma coisa mais séria do que só um raio-x, ali é mais fácil segurar. E daí, nesse momento que eles vão contar com o apoio do proprietário. Então, eu já presenciei situações onde o proprietário achava ruim ter que entrar na sala para imobilizar o cachorro ou o gato, porque tinha radiação, né? Assim, se você tiver com um avental de chumbo, protetor de tireoide, para ajudar, é bem tranquilo. E como eu falei, é preferível até que o proprietário entre, porque o bichinho fica mais calmo. Ajuda bastante. Muito embora eu também já presenciei situações em que o proprietário fica com dó do bichinho e não segura do jeito que deveria. E aí faz o veterinário errar o exame e ele tem que ficar radiografando toda hora. E fica repetindo, e cada repetição é uma exposição à radiação espalhada que eles estão sofrendo ali a mais, né? É claro que existem medidas de segurança, de controle para eles, né, que a gente monitora, mas é uma área ali que para quem trabalha assim com exposição tem um risco considerável, né? E isso que eu tô falando ainda de radiologia veterinária ali mais na área clínica. Tem aplicações de radiologia veterinária, por exemplo, isso daí foi uma história que eu fiquei, caraca, mano, que tá relacionada a cavalos, a radiografia de equinos. O cavalo em si ele é um bicho grandão, né? A parte do tórax, do abdômen, você não radiografa porque é muito denso, não tem como. Não forma imagem, o raio-x não tem força para passar do outro lado. Pelo menos não o raio-x diagnóstico comum, né? Mas as extremidades, os membros, as patas, são perfeitamente radiografáveis. E na medicina veterinária isso se faz muito. Eu acho que eles chamam medicina veterinária esportiva, porque cavalo geralmente é usado, né, para fazer aqueles trem lá aqueles negócios de cavalo lá, eu nem sei o nome, mas que é usado em corridas e tudo mais. Então o cavalo, ele é um bicho muito caro, caríssimo. E quanto mais íntegro é a articulação dos membros do cavalo, mais caro ele é. E daí o que acontece, né? Então toda a negociação de compra e venda de cavalos, eles têm que radiografar membros para ver como é que tá a integridade, né, dessas articulações deles, por causa do impacto, etc. E, cara, eu acho que por cavalo, pelo que o veterinário me contou, é cerca de 70 radiografias por cavalo. Um monte de radiografia em cada membro. Tudo para você conseguir atestar essa parte, né? Essa integralidade, né? Não existe essa palavra. Né? O quão íntegro está o membro do cavalo. Né? Então, pensem só, né? A pessoa que segura ali o receptor de imagem, a pessoa que radiografa, pensa na exposição que essa pessoa não tem, né? Então, aí é só pra gente exemplificar, né? Só pontuar e reforçar o quanto que pode ser um problema para quem trabalha. Para a gente, como proprietário do bichinho, se a gente for ajudar a imobilizar, é muito de vez em quando. Então, desde que o veterinário te dê um avental de chumbo e um protetor de tireoide, ajuda bastante vocês segurarem, tá? Vai depender muito da clínica. Ou, se vocês quiserem, né, aceitar pagar uma sedação e concordar com o risco do animal tá sendo submetido ali a uma indução, né? Também não tem problema, mas vai muito do protocolo da instalação.
Agora que eu já fiz as minhas considerações sobre essa parte de risco radiológico aí relacionada à radiologia veterinária para quem trabalha, né, que inclusive não é só veterinário não, tá, gente? Quem trabalha ali na radiologia veterinária pode ser o próprio veterinário, mas também tem a galera da radiologia. Sei que muitos que me escutam aqui são alunos de graduação ou já são formados, né? Então é uma área aí de atuação sim para o tecnólogo, para o técnico de radiologia. Não é tão comum porque geralmente o próprio veterinário, como ele é habilitado a fazer, ele mesmo se vira, né? Mas dá sim, é uma área de atuação ali, um campo a mais, né, para o tecnólogo. Então, mas saibam desses riscos inerentes ali à parte de exposição radiográfica. Eu queria comentar um pouquinho agora sobre as áreas de aplicação aí, né, da radiologia veterinária, que a gente tem radiações ionizantes quase sempre, né? Mas no geral aí, para vocês terem essa percepção. E a primeira delas é o raio-x, tá? Raio-x igual de hospital, igual raio-x de gente, é igual para animais, tá? É a mesma coisa, mesma máquina, mesma lógica de formação de imagem, dá até para fazer raio-x contrastado, ou seja, aquele que põe iodo ou bário, né, que injeta na veia, dá para fazer as mesmas coisas que faz em gente, faz no bichinho, mesma máquina. E o raio-x é muito comum de a gente ter disponível para a prática veterinária, uma porque é um equipamento barato, os veterinários conseguem adquirir, e hoje em dia existe uma modalidade que se chama radiologia itinerante, que é o quê? Um veterinário radiologista que tem um raio-x portátil móvel, que é uma caixinha que ele leva para lá e para cá, e radiografa os animais em qualquer lugar que tiver. Então, às vezes, a clínica veterinária em si não tem um raio-x, mas ele liga para o veterinário que tem um raio-x portátil e ele vai até a clínica para fazer o exame do bichinho. Então, é muito disponível hoje em dia, é muito acessível para os veterinários. E, geralmente, eles pedem raio-x. Assim, o mais comum, como eu falei, a mesma lógica para pessoas, né? O mais comum é trauma, fratura, queda, né? Então, e também casos de emergência, urgência, para fazer meio que uma triagem. O raio-x mostra bastante coisa, né? Então dá para extrair um bom diagnóstico ali com imagem radiográfica. Nem tudo, aí por isso que nós temos várias modalidades, cada um vai dar um enfoque diferente naquilo que é mais necessário, mas o raio-x é muito top para uma série de coisas. A ingestão de corpo estranho, isso também é muito comum, até tem umas publicações muito legais aí que rodam na internet de animais, né? Bichinhos que engolem coisas estranhas, moeda, bicho, pedra, corpo estranho no geral. Eu, quando trabalhava lá na clínica veterinária, a gente tinha uma demanda muito baixa de raio-x. O veterinário lá, ele acabava dando um enfoque em exames mais laboratoriais ali e tudo mais. Mas a gente tinha o raio-x lá, eu ficava lá pra operar, né? E aí a gente via, radiografava muita coisa, assim, de cachorro que comia, ruía coisa, ruía ferro, bugiganga, tudo que encontrava no caminho. Teve um cachorro lá que comeu um monte de mandioca, cavocou a horta do dono e, nossa, se entupiu lá e a gente fazia radiografia pra ver como é que tava, né, as condições internas. Então, é muito comum aí pra corpo estranho e fratura, principalmente. E geralmente o raio-x, ele acaba sendo um exame complementado por uma outra modalidade, que também é extremamente comum da medicina humana, que é a ultrassonografia ou ecografia. Esse exame particularmente é muito bom até para os operadores, porque ele não tem radiação ionizante. Até talvez você tenha se perguntado, né? As doses nos animais, né, são controladas. A gente não tem controle de dose no bichinho. Uma porque os níveis, os limites de tolerância deles com relação a seres humanos são maiores, né? Então, se pra gente que é a gente já usa o raio-x numa boa, pro bicho mais tranquilo ainda. Então, o que acontece? Mas o ultrassom, por não ter radiação ionizante, é bom para quem opera. No raio-x, como sempre alguém tem que ficar junto, segurando o bichinho, e o bichinho fica se mexendo, é comum bastante erro e repetição, é ruim, né, para quem tá operando ali ficar exposto. Na ultrassom, não, né, não tem radiação ionizante nem nada, né, é uma ecografia. E daí, nesse caso, é só o veterinário mesmo que pode fazer, porque é um exame em tempo real, tal como na medicina humana é só o médico, na medicina veterinária também, é só o ultrassonografista, né, o veterinário ultrassonografista que faz ali. E é um exame muito legal porque ele complementa bem o raio-x. Então é bem comum que as clínicas também disponham de ultrassom, né? Uma máquina barata, um exame com um custo bem acessível para o proprietário, tal como o raio-x, né? São fáceis de fazer. O bichinho costuma ficar acordado, bem tranquilo. Ela só vai ser sedado se for um animal com comportamento muito agressivo. Não são todas as espécies que dá para fazer ultrassom, né? Tem espécies que não vai dar, porque tem uma carapaça, tem um casco ali que não passa o ultrassom por dentro do corpo, daí não dá. Mas, no geral, quase sempre é possível. E, inclusive, é nesse exame que eles fazem que eles raspam a barriguinha do bichinho, né? Eles cortam os pelinhos, isso chama tricotomia. E por que eles fazem isso?
para conseguir ver direito no ultrassom, porque com pelo, na hora que eles colocam aquele gel acústico, aquele gelzinho que põe por cima, se tiver pelo ele não consegue formar uma imagem boa, faz um monte de sombra acústica horrível. Então tem que cortar o pelinho para passar o gel e ter um bom acoplamento ali daquela ponteira que entra em contato com o bichinho, que a gente chama de transdutor. Então o ultrassom aí ele mostra bastante a parte de tecidos moles. Então todas as vísceras que tem dentro da barriga, né? O rim, o intestino, o estômago, o fígado, o coração, mostra bastante coisa ali dentro. Então é bem complementar. O que não é visto no raio-x é visto na ultrassonografia e vice-versa. E aí, eu até comentei, né, a respeito da aplicabilidade do ultrassom, esqueci de falar do raio-x. O raio-x dá para fazer em uma diversidade de espécies. A única limitação de se fazer raio-x está relacionada ao tamanho do animal, por consequência a espécie dele, né? Porque o que acontece? Tem animais que são muito grandes e muito espessos, tipo, sei lá, um hipopótamo, por exemplo, que não tem como você radiografar, não porque não existam equipamentos que formariam uma imagem desse animal. A gente tem, mesmo que não seja um raio-x, um acelerador linear que seja, você não tem informação de imagem, porque conforme você aumenta digamos assim, a força desse raio-x para conseguir passar uma espessura muito grande ou alguma coisa muito densa, você tem a produção de um efeito de interação da radiação com a matéria que a gente chama de efeito Compton. Então isso significa radiação espalhada, por assim dizer. E quando a gente tem muita radiação espalhada, a gente não vai conseguir ter formação de imagem, porque a radiação, ao invés de passar o meio material e chegar no detector, ela vai ficar interagindo, perdendo energia e vai ficar virando radiação secundária, que não vai chegar no sensor e não forma nada. Então a gente tem algumas restrições com relação a isso, né? Ao tamanho do animal. É o mesmo com o próprio cavalo, né? Radiografar o tórax, ele é muito complicado. Abdômen, nem tem como quase. Mas para membros, por exemplo, face, cabeça, crânio, dá para radiografar, sim. Aparece, né? Com essas limitações, claro. Uma outra área que a gente tem aplicação de radiação ionizante na medicina veterinária é a tomografia. Tomografia computadorizada, igualzinho de gente, mesma coisa, mesma lógica, mesmo equipamento, só que para aplicações ali nos animais, por assim dizer. Só que nesse caso, na tomografia, a gente tem um diferencial ali, que os animais que vão fazer o exame, eles têm que estar sempre sedados, porque a tomografia demora um pouco mais, e tem que estar parado para conseguir fazer um bom exame. E nesse caso, não é igual o raio-x e a ultrassom, que você só vai sedar se for muito necessário. Na tomografia quase sempre é necessário, então sempre vai haver essa sedação. E isso vai fazer com que o exame acabe ficando um pouco mais caro do que os outros, por exemplo. O exame de tomografia em si já é meio caro. E daí se você vai agregar ainda a questão da sedação, fica um pouquinho menos acessível para qualquer pessoa, ou seja, não é tão disponível assim quanto um raio-x ou uma ultrassom. A gente tem aqui no Brasil bastante local que trabalha aí com radiologia veterinária, que tem tomografia, especialmente hospital universitário, coisas do tipo, só que não é todo mundo que vai poder submeter o seu bichinho a um exame desse em virtude do custo. Além disso, a gente tem uma questão também de limitação com relação à espécie do animal, ao tamanho dele, ou mesmo a formas anatômicas que ele tenha, né? A sua configuração estrutural, que às vezes ele não cabe numa tomografia. Então a gente teria que ter um equipamento que tenha uma configuração um pouquinho diferente para se adaptar à anatomia do animal, por assim dizer. Mas, no geral, a tomografia costuma sempre ser o mesmo equipamento ali. Uma outra restrição também, claro, seria com relação à dimensão ou densidade. Mesma coisa do raio-x. Se for muito denso, muito espesso, daí não forma a imagem. Mesmo que você tenha, né, uma potência ali, uma penetrabilidade boa, não forma a imagem. Nesse quesito. Mas é muito interessante pontuar a respeito dessa questão. Então, vocês estão cientes que a máquina de tomografia é igual a máquina de radiologia de gente, por quê? Eu lembro de uma época que teve uma lenda urbana na internet, que era o seguinte, tinha um site que postou uma fotinho digitalizada, né, de um esqueleto de um ser humano e o contorno da massa corpórea como se fosse uma pessoa com muito sobrepeso. E daí tinha a legenda assim, raio-x, né, mostra pessoa com sobrepeso, né, com proporção de esqueleto. E daí a galera perguntando assim, mas como é que fizeram, né, um raio-x de uma pessoa desse tamanho? E daí a galera falando assim, não, isso daí foi feito com raio-x de elefante, tomografia de elefante, não sei o que lá. Cara, mano, isso nem existe. Então, estejam cientes, tá? Aquela imagem, na época, era uma imagem gráfica, era uma representação gráfica, foi feita no computador. Não foi feito com um equipamento de diagnóstico por imagem, não é possível fazer isso. Não existe isso de, tomografia de elefante, tomografia de não sei o quê.
A gente tem alguns equipamentos que não aqui no Brasil, mas alguns equipamentos um pouquinho diferentes, ali que tem um design diferenciado para fazer tomografia. Em girafas, por exemplo, né? Pescoço de girafa, que não é tão denso, não é tão espesso, mas por causa da anatomia do animal, não tem como deitar ele numa mesa de tomografia para fazer o exame. Então até tem uns diferenciais ali, mas não é como é dito assim na internet, tá? Enfim. E seguindo a lógica da tomografia, nesse quesito de acessibilidade, tem a ressonância magnética. A ressonância magnética não tem radiação ionizante, tá? E esses dois equipamentos, eles produzem imagens que são muito ricas em diagnóstico, tal como é para a medicina humana. Só que a tomografia, ela ainda é um pouco mais disponível do que a ressonância. A ressonância magnética já é bem mais rara no Brasil. Em outros países que têm mais condição financeira ainda vai. Mas aqui no Brasil é pouco disponível porque também não vai ter muita demanda. Porque os proprietários, ninguém tem tanta grana para ficar pagando em ressonância magnética em animais. Mas existem clínicas e hospitais espalhados, principalmente em cidade grande, que vai ter esse equipamento aí. Tem clínica veterinária e hospital veterinário que, dependendo do caso, da necessidade, às vezes faz isso em clínica de gente, sabia? Então tem lá a clínica de diagnóstico por imagem, que funciona normal durante o dia, e à noite os veterinários podem acabar pedindo, né, os equipamentos para a clínica e a clínica ceder para fazer algum exame em algum animal. Seguindo as medidas de biossegurança, sem problema nenhum, principalmente animal de companhia, petzinho. Então não é tão raro de se ver, isso pode acontecer sim. Só que a questão é que envolve também o diagnóstico, né? Porque vejam só, o radiologista de gente, ele tem que saber um monte de coisa de anatomia e doenças de uma única espécie, né? Que é o ser humano. Agora, o veterinário não, né? Ele tem que saber interpretar a anatomia, fisiologia de um monte de espécie diferente. Então, às vezes, isso é complicado. Aí vai da especialização do veterinário também, né? Claro. Mas então estejam cientes que tomografia e ressonância não são tão acessíveis quanto um raio-x e ultrassom. Dão bons diagnósticos? Dão, mas não é tão comum e também não é tão requisitado quanto seria para a medicina humana. Outras modalidades que usam radiação ionizante, mas que são bem menos comuns, diz respeito, por exemplo, à medicina nuclear veterinária. Medicina nuclear é uma modalidade de formação de imagem, diagnóstico por imagem, que usa fonte radioativa injetada dentro da pessoa para fazer marcação biológica de algum tipo de lesão ou tecido que você está estudando, né? Forma uma imagem ali. Uma imagem mais funcional, mais metabólica. E isso na medicina humana já não é tão popular, não é tão disponível, tão acessível. Imagine na medicina veterinária. Então, uma por causa do custo e porque montar uma clínica de medicina veterinária, uma clínica de medicina nuclear, já é uma complexidade sem tamanho para a medicina humana, para a medicina veterinária ainda é pior. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente injeta esses elementos radioativos dentro do corpo dos seres vivos, né, o ser humano ele consegue ter controle, né, da sua eliminação de dejetos, por assim dizer. Os animais não. Os animais fazem xixi, fazem cocô a qualquer momento. Só que o problema é que quando você está injetado com essa substância, você fica contaminado. Você fica radioativo, literalmente. E então, tudo que sai de você também é radioativo. E isso pode causar a contaminação, né, do ambiente por um tempo, pelo menos. Esses elementos radioativos, eles decaem com o tempo e ficam normais, né? Mas ainda assim, né, até decair ele tá radioativo. Então, você tem que fazer uma segregação, um controle. Então, para a medicina veterinária, daí tem que ter isolamento do animal até decair o elemento, então assim, é mais complicadinho, né, mais criterioso com relação a isso. Então, não é tão usual a gente ter medicina veterinária, é extremamente raro, na verdade, aqui no Brasil. E radioterapia, que é tratamento de câncer com radiação, é bem aplicável, bem usual, mas eu até fui pesquisar na internet, eu acho que eu achei uns 2 lugares só aqui no Brasil que tem radioterapia para animal. E é uma clínica muito parecida com uma clínica de gente, bem equipada, bem legal. Funciona perfeitamente bem para os animais, até porque, como eu falei lá no início, muitos estudos de radiobiologia, efeitos da radiação em tecidos biológicos, foi feito com animal. Os primórdios da radioterapia foram testados em animais. Então, naturalmente, para eles funciona muito bem. É muito parecido, claro que a questão de dosagem, a questão, né, de planejamento é um pouco distinto, mas existe. Só que também, em virtude de custos, não é acessível para todo mundo, infelizmente, né, para os bichinhos aí, mas consegue tratar aí uma diversidade de condições oncológicas, ainda mais que os bichinhos hoje vivem mais, né, ficam mais velhinhos, está mais propício aí de ter algum tipo de câncer no finalzinho da vida, né, vai ficando velhinho e dá para tratar. Mas, infelizmente, o custo aí desfavorece os proprietários.
por fim, outras duas áreas aí que são aplicáveis para a radiologia veterinária que usa radiação ionizante é a parte da radiologia odontológica. Pois é, cachorro também vai no dentista, né? Então, tem radiologia odontológica e também radiologia intervencionista, que são radiografias ou seriografias que são feitas em centro cirúrgico durante cirurgias para verificar, né, se o que está sendo feito ali está seguindo o caminho adequado, está sendo feito corretamente. Então, a gente tem essas modalidades aí também, são relativamente comuns. Raio-x odontológico de cachorro e de gato não é tão raro assim quanto pode parecer. Só que também, claro, né, tem custo envolvido e uma complexidade por trás, porque é uma especialidade muito pontual da medicina veterinária. Então, em virtude dessa questão de ser muito específico e de exigir profissional muito capacitado, equipamento adaptado para os bichinhos, então, obviamente que o custo também não vai ser muito barato. Uma coisa que é interessante de pontuar aqui também a respeito da radiologia veterinária é relacionada a animais silvestres. Porque animais silvestres, como por exemplo aves ou pequenos répteis, coisas do tipo, eles são muito delicados com relação à manipulação. E nas radiografias a gente precisa fazer os posicionamentos dos animais para que a gente consiga ter uma boa imagem. É parecido com tirar uma foto, por assim dizer. Para que a gente tenha uma boa foto, a gente precisa de uma boa pose. Para radiografia é igual. E isso vai exigir com que os profissionais tenham que manipular os bichinhos. E às vezes o risco-benefício não compensa, sabiam? Então, para bichinho silvestre, às vezes não é legal trabalhar com diagnóstico por imagem pela manipulação. Eu lembro que eu conversava muito com um veterinário numa clínica aqui de Curitiba que chama Vida Livre. E eles são especializados em lidar com animais silvestres justamente por isso, né? Então não são os mesmos veterinários que lidam com cachorro e gato que lidam com aves e répteis. Porque são realmente animais muito distintos, né? Muito diferentes ali entre as espécies no sentido de como tratar, como lidar. E ele estava comentando que realmente é muito complicado na hora que você imobiliza, porque aves, por exemplo, são muito sensíveis a isso e podem acabar morrendo durante o exame unicamente por manipulação. E isso que a gente não está falando nem de anestesia. Existem técnicas para você conseguir fazer imobilização desses animais sem sedação, mas o problema é que o estresse que é gerado é muito grande. E claro, se for necessário a sedação, eles também são mais sensíveis e podem parar fazendo um exame que é tão simples pra gente como o raio-x, né? Cachorro e gato, como eles são domesticados, eles conseguem tolerar melhor esse tipo de situação. E olha que gato nem tanto, viu? Fazer radiografia de gato, eu particularmente acho muito pior do que de cachorro. Porque o gato ele tem uma mobilidade na coluna muito absurda e é muito complicado imobilizar e fazer ele ficar parado. E quando o gato é agressivo, só vocês pesquisarem qualquer vídeo no YouTube, gato é muito complicado. E eu amo gato, tá? Só pra constar. Mas é muito complicado de trabalhar com eles, né? Então, isso que a gente tá falando dos domésticos. Então, os silvestres realmente é outra pegada. Os equipamentos ali, né? Tem que conseguir ter um range, uma variação de radiação disponível um pouco maior, porque os animais variam bastante de densidade, de tamanho, de espessura de regiões. Então, tem que ser tudo diferente para animais silvestres. Então, para quem tem pet silvestre, não dá para levar em qualquer lugar para tratar. Não dá para esperar que um veterinário que cuida de pet comum vá cuidar do pet silvestre. E justamente, novamente, pela especialidade do negócio, os custos são sempre um pouco mais altos. E os veterinários, né, acabam sempre informando isso, né? Então, ter pet exótico já fica a dica, tá? É caro. Manter é caro. E por fim, a gente pode considerar uma última aplicabilidade eu vou considerar a radiologia veterinária um pouco mais amplo, né, o âmbito aí, para a parte de animais selvagens, que seria os animais de zoológico, por exemplo. Eles também podem ser perfeitamente candidatos a fazer exames por imagem, de qualquer uma das modalidades que eu listei. A questão vai ser só com relação a lidar, né? Então, naturalmente, para esses animais sempre vai ter que haver sedação, ou quase sempre. Por exemplo, fazer uma tomografia de um tigre ou de um leão, realmente é só com a sedação mesmo. Mas tem outros animais que têm um comportamento mais tranquilo, e às vezes é mais viável de fazer também sem a necessidade da intervenção, porque, como eu comentei, sempre vai ter um risco associado ali, né? Que o veterinário sempre que vai medir tudo, né? Então, se você é proprietário de algum animal selvagem, né? Ou silvestre, como eu havia comentado anteriormente, sempre é o veterinário que vai fazer as sugestões do que é melhor para o bichinho. Para quem é da radiologia, a única função que o profissional da radiologia vai ter ali é de ajudar a fazer a execução das imagens, dos exames, dos posicionamentos, que é bem legal.
e a questão da proteção radiológica, né? Basicamente é isso. Mas as condutas são todas adotadas pelo veterinário, sempre. Assim como o fornecimento do laudo, as conclusões a respeito do que é a condição do animal, tá? O que está acontecendo ali. Então é sempre o médico veterinário, de preferência especializado naquela espécie, né, que está sendo estudada, e que tenha boas noções de diagnóstico por imagem, né? Eu lembro que teve um veterinário, um colega meu, que comentou que é muito complicado o quesito de veterinários que não são especializados em diagnóstico por imagem ter o raio-x na clínica e laudar sem ter o conhecimento completo de como fazer a interpretação, porque aparentemente na graduação é mais superficial, diz a lenda, né? Se você que me escuta é veterinário, você pode mandar uma mensagem para mim ou concordando comigo ou me desmentindo, né? Então, por favor. Pois muito bem, meus irradiados. Então, concluindo agora o nosso episódio, basicamente a radiologia veterinária é a área onde a gente tem a aplicação das radiações dentro da medicina veterinária, que é usado para fazer diagnóstico quase sempre, eventualmente uma outra terapia, e que é muito versátil, muito útil para os animais, tal como é para os seres humanos a radiologia humana. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse tema um pouquinho diferente. Se ficou dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de saber ou que não ficou bem esclarecido, vocês podem entrar em contato comigo por meio do Instagram, Radiação para Leigos, ou então por e-mail, radiaçãoparaleigos@gmail.com, que eu tô sempre disponível, se vocês quiserem sugerir coisas, qualquer coisa que vocês queiram. Só me dá um oi também, só entrar em contato por lá. E nós nos ouvimos no próximo episódio, na próxima semana. Até lá e muito obrigada!